Deus tem manifesto a sua graça neste lugar. Eu estou já há 5 dias, se eu não me engano, aqui em Araguaína. Estamos em uma campanha de oração às 5 horas da manhã, junto com a pastora Wanda, que eles estarão realizando um evento lá na igreja deles. Esta próxima semana eu estarei em Parauapé fazendo uma festividade. E nós estamos em constante oração para que Deus possa usar a nossa vida e abençoar outras vidas. A maior certeza que eu tenho é que esta noite Deus reservou algo para falar com você. Pegue a sua Bíblia, por favor, livro de Jó, como já foi lido aqui, só que eu quero ler o capítulo 1, o versículo de número 22. Livro de Jó, capítulo 1, versículo de número 22. Glória a Deus. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 22. Aleluia. Eu acho tão bom quando a gente vem para ministrar e Deus fala com a gente, né? E é que ultimamente quase ninguém está profetizando para mim, viu, pastor? Eu acho que o povo tem medo de mim. De vez em quando o pessoal vai, profetiza, chega a minha vez, pula e vai para o outro lado, né? Eu sou grande assim, às vezes eu fico com a cara fechada, mas eu não sou bravo, não. Jó capítulo 1, versículo 22, se encontrou, diga amém. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Eu vou ler mais uma vez. Em tudo isto, Jó não pecou. Só a parte A desse versículo. Toda a igreja, se for possível, lê para mim no 3. 1, 2, 3. Em tudo isso, Jó não pecou. Amém. Feche a sua Bíblia e tome seu assento, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, este texto aqui dentro da Bíblia, ele é um texto que nós conhecemos demais. Nós já ouvimos hinos falando sobre a história de Jó. Só que às vezes a gente passa desapercebido por alguns capítulos e alguns versículos, e a gente não entende os processos que Deus permite que nós passamos para alcançar as nossas vitórias. Eu, desde que me converti aos 17 anos de idade, eu sempre fui apaixonado pelo livro de Jó. Porque em particular para mim a história de Jó, ela se identifica com qualquer pessoa que está na presença de Deus. Jó era simplesmente um homem que temia a Deus e servia ao Senhor. Jó se levantava todos os dias pela manhã e o texto diz que ele ia para dentro do templo, da casa de Deus. Ele prestava a sua adoração a Deus, ele orava e falava com o Senhor. E a Bíblia diz que depois do sacrifício ele orava a Deus dizendo: Pai, se os meus filhos pecaram contra ti, perdoa os meus filhos. Se a minha esposa pecou contra ti, perdoa a minha esposa. Se a minha casa está em falha contigo, perdoe a minha casa. Jó tinha uma total responsabilidade de um pai, de um esposo, de um homem de casa, e por isso ele orava a Deus e pedia para que Deus guardasse os seus filhos, guardasse a sua casa e guardasse também os seus negócios. Jó era um homem tão abençoado que a Bíblia diz que Deus lhe deu abastança. Deus deu a capacidade para Jó se tornar um dos maiores empreendedores e empresários daquela época. A Bíblia diz que Jó tinha ovelhas, camelos, gados, servos que serviam a ele. Isto aqui vai me provar que Jó era um dos maiores empresários nas regiões aonde ele habitava, e ainda mais
vai me provar que Jó tinha vários tipos de empresa. A primeira empresa que Jó tinha, a Bíblia diz que ele tinha mais de 100.000 ovelhas. As ovelhas eram usadas para tirar a lã, e a lã fazia-se os tecidos daquela época. Jó, ele era um dono de uma empresa de tecido. Estes tecidos serviam para fazer roupa para o povo. A Bíblia diz que Jó tinha vários camelos. Estes camelos nessa época eram transporte para as pessoas saírem de uma cidade e ir para outra cidade. Só que os camelos que Jó tinha não eram camelos comuns, eram camelos muito fortes. Esses camelos, se fossem no dia de hoje, seriam Ferraris que ele tinha. Jó era dono de uma concessionária de Ferrari. Ele tinha vários camelos. A Bíblia diz que Jó tinha muitos bois. Estes bois eram aqueles que aravam a terra, e logo os homens plantavam naquele lugar, e ele colhia. Além de ser agrônomo, Jó era dono de uma empresa de tratores. Os tratores que passavam, mexiam a terra e era plantado. Jó estava rico, abençoado por Deus. Dentro dessa terra que nós vivemos, aonde os homens olhavam por aquilo que eles haviam adquirido. Algumas pessoas valiam aquilo que eles tinham. Quem tinha muito dinheiro, valia muito. Quem tinha pouco, valia pouco. Até que chega um momento em que no mundo espiritual, Deus descia do seu trono, ele vinha nas regiões celestiais, exatamente na virada do dia. E a Bíblia diz que Deus fazia um culto. Deus fazia um culto, pastor Beethoven. E este culto era intitulado o culto da bênção. Porque a Bíblia diz que os filhos de Deus, esses filhos de Deus no texto original, significa que são os anjos do Senhor, aqueles que trabalham para Ele aqui na terra. Eles iam subir aos céus. Só que quando iam subir aos céus, eles paravam nas regiões celestiais. E Deus ia dar a bênção para eles. Deus estava fazendo um culto, e o próprio Deus abençoava os seus filhos. Até que a Bíblia diz que então o diabo entra no culto de Deus. Deus pergunta para o diabo: de onde tu vem? Para onde é que tu vais? Ele diz: eu vim de ter rodeado a terra, passei no leste, no oeste, no norte, no sul, e agora eu estou aqui. Quando o diabo termina de comunicar que ele havia passeado por toda a terra, Deus perguntou para ele e disse: então você viu meu filho Jó? Ele é fiel, ele é reto, ele é temente, e toda vez que você arma uma cilada, ele se desvia do mal. Jó tem visão de águia. Jó entende os meus conhecimentos que eu passei para ele, e ele sabe que se ele se desviar daquilo que você trama, ele será bem sucedido. Porém o diabo, falando com Deus, ele diz: é muito fácil de adorar quando o Senhor dá tudo para ele. Você abasteceu a vida dele, deu tudo que ele precisava. Jó não falta nada para ele. Ele tem uma casa, tem filhos, tem empresas, tem homens que trabalham para ele. Assim é muito fácil de adorar. Será que verdadeiramente Jó te adora por aquilo que tu deu, ou por aquilo que tu és na vida dele? Então o diabo coloca algo na presença de Deus: permita que eu toque em tudo que Jó tem. Aí veremos se ele verdadeiramente te adora por quem tu és, ou por aquilo que tu deu para ele. Por quê? O diabo sabe muito bem que há pessoas, infelizmente, que estão na igreja somente porque Deus pode abrir a porta, dar um carro, dar uma casa, escancarar as comportas dos céus. Quantas pessoas você não viu entrar pelas portas da igreja, fazendo campanhas de 21 dias de Daniel, 7 dias, os mergulhos de Naamã, e depois que receberam a vitória, nunca mais pisaram nos pés da igreja, nem para agradecer a Deus. Por quê? Porque só estavam aqui à procura da bênção e à procura do milagre. O diabo sabe que há pessoas que andam pela terra, que tudo que eles querem é ser abençoados e focados em bens materiais. Deus já pensa diferente. Deus está olhando para mim, olhando para você, está dizendo: eu sei que o meu filho me adora. Ele me adora não é pela casa, ele me adora não é pelo carro, ele me adora não é pelo emprego. Porque esse meu filho que está na minha presença, ele pode perder o carro, pode perder a casa, pode perder o emprego, ele ainda vai estar me adorando e exaltando o meu nome.
Toque em tudo que ele tem, mas na vida dele você não vai tocar. O diabo sai da presença de Deus e ele começa a tocar em tudo que Jó tem. E a primeira coisa que ele toca é nos filhos de Jó, porque ele sabe como desestruturar uma casa. Ele sabe que não pode tocar em Jó, porque Jó é o patriarca, é o cabeça, e Deus já havia dito nele: você não vai tocar. Então eu vou tocar na parte mais frágil da casa dele, eu vou tocar na parte mais fraca da casa dele. E a Bíblia diz que os filhos se reuniam na casa do primogênito, era posto uma mesa no centro da casa, e quando os filhos estavam sentados, o homem tinha a incumbência de observar e cuidar dos filhos de Jó. De repente, naquele dia, o vento começou a soprar muito forte, de uma forma inexplicável. A estrutura da casa não suportou, e a Bíblia diz que o teto caiu sobre a cabeça dos 10 filhos de Jó, e os 10 filhos morreram naquele momento. O moço sai correndo para a casa de Jó e comunica: Jó e Jó, estou vindo da tua casa. Infelizmente o vento soprou, o vento bateu, a estrutura da casa não aguentou. Jó nunca viu um vento como aquele. A casa caiu, matou todos os seus 10 filhos. Neste momento Jó recebe um impacto de sentimentos, porque Jó não perdeu um, não perdeu dois e não perdeu três, porque se Jó tivesse perdido 3, ele ainda teria 7 filhos para estar do lado dele. A Bíblia diz que Jó perdeu os 10 filhos por causa do vento que soprou. Quantos ventos tem soprado na tua vida e às vezes você nem entende de onde este vento vem? É um vento forte, impetuoso, que bate, que sopra. Às vezes você até pensa que a casa vai cair, que vai dar tudo errado. Só que essa noite eu vim dizer para você: há um propósito de Deus nesse vento que está soprando. Há um propósito de Deus na tua vida neste vento. Eu posso ser mais profundo. Essa noite Deus está reservando pessoas neste lugar, que talvez você perdeu alguém da família, mas lá na frente você vai entender que tudo foi propósito de Deus. Jó perde os filhos. Infelizmente Jó tem que pegar na alça de 10 caixões e levar para um cemitério. Quando Jó retorna para casa, as notícias vão chegando uma atrás da outra. O outro servo de Jó, ele estava na banda do norte cuidando das suas fazendas, quando de repente os saldeus desceram armados com espada e escudo, matou todo o servo, matou todo o gado, não sobrou nada. As notícias não param. Lá vem mais outro servo de Jó, ele estava na banda do sul cuidando das suas fazendas, de repente caiu um fogo do céu. O fogo matou todas as plantações, todos os gados, todos os servos. Jó, não sobrou nada, Jó. Parece que eu vejo o diabo no inferno olhando e dizendo: agora ele peca, agora ele blasfema, agora ele murmura. Porque eu sei que ele só adora a Deus por aquilo que Deus pode dar. Eu sei que ele não suporta as perdas. Eu sei que o coração dele não suporta perder. Porque o ser humano, o sentimento dele é só de ganho. Ele só quer ganhar. Perder não quer. Aí Deus está lá no trono olhando para a terra e dizendo: vai, Jó, mostra para o diabo quem você é de verdade. A Bíblia diz que Jó pega, raspa a sua cabeça, ele rasga as suas vestes, coloca panos de saco, ele dobra os joelhos no chão e encosta a face na terra e ele diz: eu vim para cá, se eu tenho alguma coisa foi Deus que me deu, se eu não tenho mais, ele mesmo tomou, mas eu continuo dizendo: bendito seja o nome do Senhor, bendito seja. Pega no ombro da pessoa que está do teu lado, por favor, vale. Pega uma chacoalhada nele e pergunta: você está aqui essa noite por quê? É porque Deus pode te abençoar, é porque Deus pode te dar um carro, te dar uma casa, ou você está aqui para adorar a Ele por quem Ele é o Senhor da nossa vida. Deus está olhando nos céus,
passa. Ele sabe o que você sente. Você acha que Deus não viu as suas lágrimas quando você perdeu algo? Mas eu sempre costumo dizer, às vezes é necessário a gente perder para depois a gente ganhar. Eu não sei o que o diabo tomou de você, mas o que eu posso dizer é que Deus está preparando em dobro para colocar na palma da sua mão. E o texto diz, em tudo isso, Jó não pecou contra Deus. Jó está no momento de fidelidade. Daqui a pouco Deus está fazendo culto de novo. Quem que entra no culto? O diabo. Aí Deus diz assim, viu lá meu filho? Você tomou tudo que ele tinha. Mas ele ainda está na minha presença. Aí o diabo diz assim, é muito fácil de adorar quando tem saúde. Jó é um homem forte, vigoroso, mas permite eu tocar na saúde dele. Deixa eu tocar nos ossos, deixa eu tocar na carne. Aí nós vamos ver se ele ainda vai te adorar. Se ele perder a saúde, Deus olha e diz assim, vai lá. Eu sei quem ele é. Eu sei que ele vai me adorar até em meio à enfermidade. Sabe o que eu acho bonito nisso aqui? É que às vezes a gente pensa que todo mal que vem contra a nossa vida é o diabo. E às vezes é Deus permitindo. Deus permite que a gente passe por lutas. Deus permite que a gente passe por provações, pastor Beethoven. Porque algumas pessoas precisam ver Deus na nossa vida. As lutas e provações estão te fortalecendo cada dia mais. Quantas vezes você não pensou que você não ia conseguir? Quantas vezes por causa de uma enfermidade você disse, acabou para mim? Talvez os médicos te desenganou, disse que não tinha mais jeito, e você está aqui. Quantas vezes você perdeu algo e o diabo disse, agora eu vou te matar, agora eu acabo contigo. Em 2020 o diabo disse que iria te matar, mas você ficou de pé e está vivo. Em 2021 o diabo disse que iria te matar, você está de pé e está vivo. Então 2022 a pandemia já foi embora, o diabo disse, eu vou matar ele, mas olha onde você está vivo. Por quê? Porque a graça de Deus está sobre você. A gente não entende por que a gente perde algumas coisas. O diabo vai e toca na carne e nos ossos de Jó. A história diz que Jó, ele fica com chagas na sua carne. Sua carne começa a ficar podre. Na lei de Levíticos diz que a enfermidade que Jó tinha era lepra. O homem leproso não tocava em ninguém e ninguém tocava nele. Jó estava caindo aos pedaços, literalmente. Daqui a pouco a notícia se espalhou. Quando a notícia se espalha, os 3 amigos de Jó, ele faz buildar de sofá, ouviram falar que o seu amigo de negócios, seu amigo que era rico, estava quase morrendo. A Bíblia diz que eles viajaram e vieram ter com Jó. Quando eles viram a situação de Jó, a Bíblia diz que Jó estava sentado sobre as cinzas. No original está dizendo que Jó não tinha mais nada. Tudo que ele tinha virou cinza, sumiu como um pó. E eles sentaram ao lado de Jó, não se aproximaram dele, mas a Bíblia diz que eles oraram 7 dias por Jó. E por que eles oravam? Porque eles acreditavam que 7 era o período da purificação. 7 dias orando e clamando a Deus, Deus responderia e traria purificação para Jó. Só que os dias foram se passando e Jó continuava do mesmo jeito. Depois do 7º dia,
Ele faz abre a boca e diz assim: Jó, não tem explicação. A gente já orou 7 dias, Deus não respondeu, você ainda está enfermo. Então só tem um negócio: confessa teu pecado. Tu pecou contra Deus, Jó. E Jó diz: eu não pequei. Tu blasfemou contra Deus, Jó. Não blasfemei. Você se levantou contra Deus, Jó. Eu não me levantei. E eles perguntavam: por que você está nessa situação? E Jó dizia: eu não sei. Aí eles diziam o quê? Jó, a nossa tradição diz que aquele que peca ou blasfema contra Deus, Deus arranca tudo. Tu pecou, Jó? Não pequei. Tu errou, Jó? Não errei. A pior coisa que tem é você ter amigos do seu lado que não entendem os processos de Deus na tua vida. A pior coisa que tem é você ter pessoas do seu lado que não entendem quando Deus está te provando, quando Deus está te capacitando, quando Deus está te levantando. Quantos de vocês estão aqui que muitas das vezes se sentiram sozinhos, se trancaram dentro de um quarto porque teu pai não acreditava em você, tua mãe não acreditava em você, seus irmãos não acreditavam em você, seus amigos desacreditam que Deus pode te abençoar. Aí Deus está dizendo: calma, eles vão ter que ver que isso é só um processo. Eclesiastes capítulo 3 diz: há tempo para todas as coisas debaixo é do propósito de Deus. Dá uma cutucada no crente que está do teu lado. Olha dentro da pilota do olho dele, porque crente que não olha no olho do irmão está com pecado escondido e com medo de Deus revelar. Diga para ele assim: calma, é só um processo. Diga: tem gente que não vai entender o teu processo, mas quando você estiver lá na frente, eles vão ter que ver a glória de Deus. Processos. E por que os processos? Porque Deus permite você perder, para Ele mostrar para você que quem dá é Ele. Talvez você está aqui e está dizendo assim: pastor, eu pregava, eu cantava, mas parece que eu perdi a graça, parece que eu perdi o dom. Você não perdeu. Deus está trabalhando em um processo na sua vida, dizendo: eu quero te dar o dobro. Jó estava só. Daqui a pouco a Bíblia diz que Jó recebe a visita inesperada. De quem? Da mulher amada. Era a pessoa que ele mais esperava receber uma palavra. Só que imagina a mulher de Jó se aproximar dele e ver ele naquela situação. Eu até entendo que aquela mulher sofria demais. Perdeu os 10 filhos, perdeu os bens, o marido estava quase morrendo, caindo aos pedaços. Ela disse: não tem jeito, Deus abandonou a gente, Deus esqueceu de nós. Aí o texto diz que ela se aproxima de Jó e diz assim: como tu ainda pode adorar? Olha só que coisa linda, pastor Heitor. Ela está dizendo: você caindo aos pedaços, você sem nada, você nessa prova, você nessa luta, você ainda tem força para abrir a boca e adorar a Deus. Como que você pode adorar? Abandone esse Deus e morre. Ela estava dizendo: eu não suporto mais viver nessa situação, eu não suporto mais viver nesse momento, eu não sei porque você ainda abre a boca para adorar. Parece que Deus se esqueceu de nós, Deus fechou os olhos, fechou a boca.
nosso Deus. Jó está dizendo: eu sei que talvez você mudou de religião, mas eu continuo adorando aquele que é o meu Redentor. E eu sei que um dia Ele vai se levantar para fazer a diferença. Jó sabia que naquele momento ele precisava clamar ao Deus que é todo poderoso, o Deus que é magnífico, o Deus que é grande, o Deus que é forte. Parece que Jó sabia que havia outros deuses sobre a terra. Parece que Jó sabia que vários homens que passaram pela terra levaram títulos de deuses, mas eles estavam mortos. Porque se eu viajasse até a Índia, eu encontraria dentro de um cemitério um epígrafe dizendo: aqui já exércitos mortais de Buda. Na Índia estaria: aqui já exércitos mortais de Buda. Se eu fosse até os Estados Unidos e fosse dentro do cemitério principal dos Estados Unidos, eu encontraria um epígrafe dizendo: aqui já exércitos mortais de Joseph Smith, o criador das testemunhas de Jeová. Se eu fosse em outro cemitério, eu encontraria um epígrafe dizendo: aqui já exércitos mortais de Allan Kardec, o criador da igreja dos Espíritas. Mas se eu viajar até Jerusalém e for até o sepulcro onde colocaram Jesus Cristo, logo na entrada, pastora Deusa, eu vou ver uma placa escrita em duas linguagens, o inglês e o hebraico. No inglês vai estar escrito: He is not here, for he is risen. Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Você pode levantar as suas mãos, por favor? Você pode levantar as suas mãos, por favor? Essa noite Jesus está entre nós. Ele não está naquele lugar. Ele não está preso em um sepulcro. Ele vive, habita agora. É dentro de mim, é dentro de você. Se você pode, abrir a boca. Por 2 segundos, abre a boca e agora. Eu estou sentindo a graça dele neste lugar. Eu estou sentindo a presença dele aqui neste lugar. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Forte, o Meloria, é o leão da tribo de Judá. Não tem ninguém mais forte do que ele. Tu acha que o diabo que se levanta contra a tua vida é forte? Não é nada. Ele é só um gatinho perto do leão da tribo de Judá. Bata no peito e diga assim: meu Deus é o Deus forte. Diga: não há ninguém no céu, na terra, debaixo da terra, mais forte do que nosso Deus. Um certo escritor, no ano de 1986, ele escreveu um livro em forma de poesia para expressar quem era o ser mais forte na terra. E ele vai usar atributos da terra que eram de firmeza. E ele começa usando a rocha, porque a rocha é dura. E ele disse que a rocha clamava e dizia: eu sou a rocha, eu sou forte, não tem ninguém mais forte do que eu, porque eu sou o firmamento da terra. Daqui a pouco veio o ferro, e o ferro bateu na rocha, a rocha se partiu em 2. E o ferro começou a dizer: quem é forte aqui sou eu, porque eu parti a rocha. Enquanto o ferro dizia que é forte, veio o fogo, pastor Beethoven, e o fogo derreteu o ferro. E o fogo começou a dizer: quem é forte sou eu, porque eu derreti o ferro, e o ferro que partiu a rocha. Enquanto o fogo disse que é forte, veio a água. A água apagou o fogo, e a água começou a dizer: quem é forte aqui sou eu, porque eu apaguei o fogo que derreteu o ferro, e o ferro que partiu a rocha. Enquanto a água dizia que era forte, veio o sol, e com os raios solares ela evaporou toda a água, e o sol começou a dizer: quem é forte aqui sou eu, porque eu sei quem é a água que apagou o fogo que derreteu o ferro, e o ferro que partiu a rocha. Enquanto o sol dizia que é forte, veio a nuvem, e a nuvem se colocou na frente do sol e tampou os raios solares. A nuvem começou a dizer: quem é forte aqui sou eu, porque eu parei no sol que secou a água que apagou o fogo que derreteu o ferro, e o ferro que partiu a rocha. Enquanto a nuvem dizia que é forte, veio o vento e soprou a nuvem,
E o vento começou a dizer: quem é forte aqui sou eu, porque eu soprei a nuvem que parou o sol que secou a água que apagou o fogo que derreteu o ferro, e o ferro que bate na rocha. Enquanto o vento dizia que era forte, veio as montanhas, o vento entrou no meio das montanhas e não conseguiu mais sair, e as montanhas gritavam e diziam: quem são fortes aqui somos nós, porque nós paramos o vento que soprou a nuvem que parou o sol que secou a água que apagou o fogo que derreteu o ferro que bate na rocha. Então nasce o ser humano com a sua cabeça, a sua mente. Ele inventa a pólvora, a bomba atômica, ele explode a montanha vem de cima a baixo, e o homem abre a boca e começa a dizer: quem é forte aqui sou eu, porque eu destruí a montanha que para o vento que sopra a nuvem para o sol que secou a água que apagou o fogo que derreteu o ferro que partiu na rocha. Daqui a pouco veio a morte do inferno, a morte tira o fôlego de vida do homem, a morte mata o homem. Quando a morte volta para o inferno, a morte chama demônios grandes e pequenos e diz: olha, agora quem manda aqui sou eu sou forte, porque eu matei o homem que diz: a montanha que para o vento que sopra a nuvem que para o sol que secou a água que apagou o fogo que derreteu o ferro que bateu na rocha. Mas a minha Bíblia diz, pastora Neuza, que nasceu Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo viveu 33 anos, ele foi para o Calvário. Lá no Calvário, a Bíblia diz que ele entregou o seu Espírito. Não foi a morte que matou ele entregou o seu Espírito. Ele desceu nas profundezas do Hades. Quando ele se deparou com a morte, ele disse: a morte, aonde é que está o teu aguilhão? Eu sou filho de Deus, eu sou forte, porque eu mando na vida, eu mando na morte, eu mando no homem, eu mando na montanha, eu mando no vento, eu mando no sol, eu mando na água, eu mando no fogo, eu mando no ferro. E vou te dizer uma coisa: a minha igreja está fortalecida. É na rocha, 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 é na rocha. Levante a mão, aleluia! A igreja do Senhor está fortalecida na rocha, e Deus está dizendo: venha o que vier, perca o que perder, só não perca a intimidade comigo, só não perca a intimidade. Ah, meu Deus do céu, eu sinto ele neste lugar. Feche os seus olhos, vai. Jesus estará aqui, eu posso sentir. Ele está dizendo: na sua casa hoje eu vou entrar, a sua vida eu vou tocar, o seu marido eu vou visitar, o seu filho dessas drogas eu vou tirar. Sou eu, leão da tribo de Judá, que a minha mão eu vou usar pra te levantar deste chão, ó filha minha, ó filho meu. Eu vou te levantar e no colo vou colocar, as lágrimas eu vou secar, um abraço de conforto eu vou te dar. O inimigo até roubou, ele tomou de você essa alegria. Cadê o sorriso que no seu rosto estava estampado e hoje já não tem? Prepara, porque hoje eu vou te restaurar, as tuas forças eu vou trazer de volta, a alegria eu vou trazer de volta. Prepara, porque na sua casa vai ter festa. Eu sou o Senhor que vou te levantar. Fica de pé comigo. Jó percebe que não tinha jeito. A única forma
era ficar a sós com Deus. Sabe aquele dia que você pensa em parar? Sabe aquele dia que você pensa em desistir, que você diz assim: Deus, eu não aguento mais. É tanta luta, é tanta prova, é tanto deserto. Eu estou pensando em desistir, Senhor. Eu vou chegar no pastor Beethoven, na pastora Deus, e dizer que eu não quero mais ser obreiro da tua casa. Quantas vezes lá dentro do teu celeiro falta algo, e você ora e fala com Deus, e a gente sempre tem uma pergunta aqui, por quê? Por que eu estou passando isso, Deus? Por que eu estou nessa prova, Deus? Por que eu estou nessa enfermidade? Por que eu estou desempregado? Por que eu estou andando a pé? Por que me falta roupa, me falta calçado, Deus? Por quê? Eu vou te dizer uma coisa: existem porquês na nossa vida que nós só vamos ter resposta quando a gente estiver na glória. Jó decide orar sozinho com Deus, porque às vezes a gente precisa ter um particular com Deus, só nós e Deus. Sabe aquele dia que você tranca dentro do quarto, fecha a porta, e ao invés de chorar deitado na cama, você dobra os joelhos e diz: eu só saio daqui com a resposta de Deus. Deus está dizendo: eu estou com saudade desse momento, porque você só sabe reclamar das percas. Mas essa noite eu estou aqui para dizer que a tua perca é o primeiro sinal da tua vitória. Está na hora de recomeçar. Está na hora de voltar a ser aquela pessoa que você era, que orava, que buscava, jejuava, e as coisas aconteciam. Às vezes é necessário Deus provar a gente mesmo, fazer a gente perder mesmo, para a gente voltar àquela essência. Jó se separa. Aí no capítulo 42, que a pastora Deusa leu, no versículo 2, Jó está dizendo: bem sei eu que tudo pode e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Sabe o que Jó está dizendo? Eu sei que eu estou quase morrendo, eu sei que eu não sou ninguém, mas se o Senhor quiser mudar a minha história agora, nada pode impedir. Aí no verso de número 5 do capítulo 42, já diz assim: com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Segura na mão da pessoa mais bonita que está no teu lado agora e diga para ele assim: prepara, porque depois desse culto você não vai só ouvir falar. Diga: chega de ouvir falar de milagre. Diga: hoje você vai ver o milagre acontecer na sua vida. Versículo 10, capítulo 42. E Deus mudou a sorte de Jó. Deus mudou a sorte de Jó. Agora, por quê? Porque Deus decidiu abençoar. A gente se preocupa tanto com as percas, pastora Deus. Você preocupa tanto com as percas que você esquece que Deus tem o dobro para te entregar. Só que tem um negócio. Deus disse assim: vou mudar a tua sorte. Mas para isso você precisa orar pelos teus amigos. Aí o negócio pega. Porque os amigos de Jó foram aqueles que falavam assim: tu pecou, tu errou, confessa teu pecado. Aí Deus está dizendo assim: você vai orar, não é por quem te abraça, não é por quem te ama, é por quem fala mal de você, é por quem te julga, é por quem quer ver a tua derrota.
é porque quer ver a tua desgraça. Aí Deus está dizendo assim, porque quando você orar por ele, eu vou fazer as pessoas se lembrar de você. Cadê aquele obreiro que cantou o hino aqui? Vem cá cantar de novo, meu filho, vem. Eu estava sentado e eu estava lembrando desse hino e a pastora chamou ele e ele cantou. Então é mistério de Deus. Deus mudou a sorte de Jó. Mudou ou não mudou? Quem conhece o texto? Mudou ou não mudou? Mudou ou não mudou, pastor Beethoven? Mudou. Aí a Bíblia diz: e Deus deu o dobro de tudo que Jó perdeu. Deus deu o dobro de ovelha. Deus deu o quê? Deus deu o quê? De camelo. Deus deu de casa. Deus deu de servos. Deus deu de filhos. Deus deu não. Agora eu te entendi. Deus deu 10 filhos. Calma que agora o negócio fica profundo. Deus disse assim: vou dar o dobro. Deus deu o dobro de casa, o dobro de fazenda, o dobro de gado, o dobro de servo. Só que quando foi para os filhos, Deus só deu 10. Aí a pergunta é: pastor Wesley, por que Deus só deu 10? Se o dobro é 20? Sim. Mas aí no capítulo 42, nos últimos versículos, diz assim: e Jó viveu 120 anos. E depois de viver 120 anos, morreu Jó. Quando Jó morre, ele vai ao seio de Abraão. E parece que eu vejo a mesma pergunta que eu estou fazendo: Deus, por que o Senhor só deu 10? Jó vai ter uma pergunta para Deus: Deus, por que o Senhor só me deu 10? Se o Senhor disse que daria o dobro de tudo que eu havia perdido. Só que quando Jó chega lá, ele percebe que os filhos deles estavam guardados nas asas do Oliveira. Aí Deus disse assim: Jó, eu te dei o dobro daquilo que você perdeu. Se eu só te dei 10 filhos, é porque eu guardei a tua casa assim como você orou. Ei, mulher, você está orando pelo teu filho, Deus está guardando o teu filho. Ei, varão, tu está orando pela tua família, Deus está guardando a tua família. Ninguém da tua casa morrerá sem a salvação. Deus está guardando a tua casa. Levante a mão desse crente, por favor. Ou melhor, abraça quem está do teu lado. Vai. Você vai orar por ele por 2 minutos. 2 minutos. Esses 2 minutos que você orar, você vai abençoar a vida dessa pessoa. Você não vai orar por você agora. Esqueça você. Esqueça o egocentrismo. Só eu quero, só eu posso, só eu tenho que ter. A casa é só para mim, o carro é só para mim. Esqueça esse negócio. Agora você vai orar para essa pessoa. Talvez nem o nome dela você sabe, mas você